Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. E aí o Maftiro vai dizer, os nossos sábios também vão contar, que no dia do aniversário do nascimento de Faraó, então naquele dia, o copeiro-chefe não se lembrou de Yosef. E Yosef acaba interpretando os sonhos e dizendo que daqui a 3 dias, então, aquele sonho iria se realizar. Só que aí, os nossos sábios vão dizer sobre a salvação que se aproximava. Deus, Hashem, é aquele que cria, como eu disse, as circunstâncias. E aí, se Yosef estava na cadeia, Hashem criou uma circunstância, né, para que aqueles chefes poderiam ter acontecido, eles ter sido presos, ter sido colocados em outro lugar, mas eles permaneceram próximo aonde Yosef estava, e Hashem estava mostrando que ali naquele momento ele estava trazendo a aproximação da salvação a Yosef. Mas Yosef não interpretou. Como os nossos sábios perguntam, como Yosef sabia que os 3 cachos de uva poderiam ser 3 dias? Não poderiam ser 3 semanas, não poderiam ser 3 meses, não poderiam ser 3 anos. O que foi? Porque ele interpretou? Porque ele achou que como ele estava se envolvendo ali com pessoas importantes, ele queria sair o mais rápido possível, e ele achou que aquele homem, o homem, poderia ajudá-lo a sair até 3 dias, quando ele fosse reconduzido ao seu posto. Os nossos sábios, Rashi vai dizer que Yosef, ele permaneceu mais 2 anos na prisão, deveriam ser 3, porque assim como foi, ele confiou que em 3 dias ele iria sair, Deus decretou que ele iria passar mais 3 anos na prisão. Agora, por quê? Porque Yosef confiou em um homem. Os nossos sábios vão dizer porque Yosef confiou em um homem, depositou sua confiança em um homem, ele teve que ficar mais 2 anos na prisão. E aí vem o Terrelim nos ensinando que feliz o homem que confia em Hashem e não recorre ao arrogante, ou seja, não confia no homem. Isso está em Terrelim 40 e versículo 5. Ele não deveria ter conferido a sua confiança ao Egito, que são chamados de arrogantes, o egípcio, né? Os egípcios são chamados de arrogantes. Deus então, portanto, como eu disse, cria as circunstâncias. Nós devemos sempre em tefilá, ligados ao Eterno, pedindo que Ele crie as circunstâncias. Mas aí existe um outro ensinamento. Mas por que Yosef não confiou em Hashem e ele mesmo teve essa atitude de confiar nos homens? Outros sábios vão dizer que se nós esperamos por um milagre, nós não merecemos um milagre. E diz mais que se nós não esperamos por um milagre, nós merecemos um milagre. O que isso significa? Que nós devemos fazer a nossa parte. Yosef, naquele momento, ele tentou fazer aquilo que estava no limite dele, aquilo que estava até nas suas mãos em fazer. Então ele viu que eu confio em Hashem, eu sei que Ele pode fazer algo por mim, mas eu vou fazer a minha parte também. Enfim, de ficar sentado esperando o milagre cair do céu, onde não vai cair, nós devemos fazer a nossa parte, como aconteceu no advento da travessia do Mar Vermelho, quando o próprio Hashem disse a Moshe: o que vocês estão fazendo? Por que clamas a mim? Levanta-te, marcha. Então nós devemos fazer a nossa parte, ok? E aí fala justamente sobre isso, mas devemos pedir em tefilá, como eu falei, para que Ele crie circunstância para que as coisas possam acontecer. E aí os nossos sábios vão dizer que realmente a salvação viria em 3 dias, mas Hashem acabou então decretando que viria na realidade em 3 anos. Mas um castigo não pode e não precisa ser administrado por completo. Por isso, os nossos sábios vão dizer que Hashem reduziu a punição para 2 anos, mais a metade, né,
que foram alguns dias que ele considerou como se fosse o ano inteiro. É em Sichat Shabbat para Miketz que fala sobre o seguinte: a reação natural de Yosef, após ter sido preso injustamente, seria o desprezo absoluto pelo Egito e seu governo. Assim, quando o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, dois altos auxiliares de Faraó, se juntaram a Yosef na prisão, o normal seria que ele os odiasse e se afastasse deles, ok? Chamasse de incircuncisos e etc. No entanto, Yosef fez o oposto. Não só ele demonstrou qualquer ressentimento, ele não demonstrou contra os auxiliares de Faraó, que eram parte fundamental do regime corrupto que havia preso injustamente ele, como também se preocupou ativamente com o bem-estar deles. Na realidade, Yosef foi até mesmo bastante sensível ao notar que eles haviam ficado preocupados com os sonhos que tiveram, a ponto de perguntar por que suas faces estão desse jeito, estão tão apreensíveis, etc. Pensando bem, nós vemos que devido a este único ato de bondade, preste atenção, um único ato de bondade, Yosef foi finalmente redimido, levando-o a salvar todo o povo egípcio da fome. Isto nos ensina aqui, primeiro, como é importante se preocupar com os outros, seja judeu ou não. E segundo, nunca devemos subestimar o poder de um único ato de bondade. A sensibilidade de Yosef, a angústia de outra pessoa, a quem ele tinha todo o direito de o menosprezar, levou à salvação do Egito inteiro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayol anatah betochenu. Baruch atah Adonai, não tem a Torá. Amém e amém. Nós vemos então aqui, finalizando com essa mensagem maravilhosa de que nós devemos ter empatia, nós não devemos pagar o mal com o mal. E Yosef tinha todo o direito de retrucar, de maltratar, mas ele não fez isso. Aqui nós vemos que um único ato de bondade, ele pode causar grandes proporções positivas, assim também como um único ato de um deslize nosso pode causar grandes problemas para o nosso povo. E diz que cada judeu é responsável pelo seu próximo. Eu me lembro que um ato de bondade que Yosef teve aqui, ele conseguiu não só salvar Mitzrayim, o Egito inteiro da fome, como prosseguiu o projeto de salvar sua família inteira também. Bem, essa paraxá dessa semana foi muito boa, só relembrando que diz que se estabeleceu, Vayeshev, se habitou, se estabeleceu, se firmou, e a gente vê que foi uma paraxá onde teve muitos acontecimentos, mas isso mostra que em meio às dificuldades, nesse exílio, se nós tivermos a Torá em nossas vidas, nós iremos sempre permanecer firmes, ok? A todos vocês, um Shabbat Shalom e até a próxima semana com mais uma Parashah Shavua. Shalom Aleichem, Leitraot.